falamos de um Deus que restaura sonhos, falamos de sonhar e sonhar em Deus. Existem alguns personagens da Bíblia que eles não podem ficar de fora. E um dos personagens da Bíblia, ao qual eu creio do meu coração, que não podem ficar de fora quando nós falamos acerca de sonhos, é um personagem chamado Jacó. Jacó teve a sua vida mudada, impactada, através de um sonho que ele teve em Deus. Já preguei algumas vezes sobre isso, de que Jacó estava vivendo um momento delicado da sua vida. Ele havia comprado, de uma maneira um pouco obscura e errada do seu irmão Esaú, a primogenitura de quando o seu irmão vem do campo, de uma caçada, e ele então oferece ao seu irmão pelo direito da primogenitura, que era o direito de governar sobre toda a herança da família e ser o líder de toda a sua casa. Ele oferece um prato de lentilha e o seu irmão Esaú, guiado pela emoção do momento, vende a ele o direito da primogenitura. E passado isso, seu irmão então se ira contra Jacó. E agora ele quer tirar a vida de Jacó. Ele quer matar Jacó. E Jacó, para não ser morto pelo seu irmão, então ele tem que fugir. E na sua fuga, Jacó vai parar num deserto chamado Harã. E ali Jacó vai ter um sonho. Ele sonha com uma escada que o topo toca nos céus e a base toca na terra. E anjos sobem e descem por essa escada. E Deus fala com Jacó neste sonho e traz a Jacó promessas de que Deus iria guiá-lo, de que Deus iria protegê-lo, de que Deus iria guardá-lo em toda a sua jornada, iria abençoá-lo aonde quer que ele fosse. E Jacó ali então faz um voto com Deus. Ele faz um voto com Deus, e não quero que você pense que eu estou aqui e vou agora pregar sobre dízimo, mas ele faz um voto com Deus e diz: Senhor, se tu for mesmo comigo, se tu me guardar, se tu me abençoar, de tudo que tu me deres, eu voltarei a Betel, voltarei a este lugar onde eu tive um sonho, e agora vou chamar este lugar de Betel, que significa casa de Deus. Eu vou voltar e vou te oferecer e vou entregar ao Senhor o dízimo. Ele faz um voto com Deus de voltar ali e cumprir aquele voto com Deus. E Jacó então peregrina, e ele vai para a casa de Labão, seu tio, aonde ele permanece 20 anos. Quantos anos, meus irmãos? Vocês estão prestando atenção. E durante esses 20 anos, Deus prospera Jacó mais do que Labão. E ele vai sendo próspero em tudo, e ele vai enriquecendo. Ele vai enriquecendo muito e sendo próspero. Por quê? Porque lá atrás, Jacó recebeu um sonho de Deus na sua vida. De que Deus iria guardá-lo, de que Deus iria protegê-lo, e que Deus iria prosperá-lo e livrá-lo, dos perigos em tudo. E 20 anos da vida dele, ali na casa de Labão, Jacó, ele prospera, ele avança, por que não dizer, ele enriquece. Passado 20 anos, se torna impossível para Jacó permanecer com Labão, porque a prosperidade de Jacó, a vitória de Jacó começou a incomodar Labão e aos outros, quem estava junto ali, e eles se incomodaram, com a prosperidade de Jacó. Sonhador, se Deus colocou sonhos no teu coração, se Deus tem trazido promessas de sonhos no teu coração, não pense que será diferente. Quando as promessas de Deus se cumprirem, isso vai incomodar muita gente. E Jacó então, ele tem que sair dali onde ele está, em Labão, 20 anos, e voltar, porque Deus lhe dá a ordem dele voltar para a terra dos seus pais. Então ele volta, mas ele tem aquele voto para cumprir. Ele tem, aquele voto que lá ele fez com Deus para cumprir. E ele volta para a casa dos seus pais.
Mas ele não vai cumprir esse voto. Ele fica ali na terra dos seus pais, ainda fugindo de Esaú, seu irmão, peregrinando e arrecadando mais e ganhando mais dinheiro, não é? Porque ele volta já riquíssimo e ele agora possui muito gado e o gado continua crescendo e ele então não volta para cumprir o voto que fez com Deus e também fica ainda continuando se escondendo do seu irmão Esaú, e isso dura 12 anos. E agora, Jacó vai a uma cidade chamada Siquém. E ali naquela cidade vão acontecer 2 fatos determinantes pelos quais nós vamos meditar nessa noite. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo de número 35. Se puder botar um fundo um pouquinho para mim no altar. Gênesis capítulo 35, versículo de número 1. Gênesis capítulo 35. Versículo de número 1, glória a Deus. Vamos ler a palavra do Senhor, Gênesis 35, 1. Diz assim: Depois disse Deus a Jacó: Levanta-te, sobe a Betel, e habita ali, e faze ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugiste diante da face de Esaú, teu irmão. Então disse Jacó à sua família e a todos que com ele estavam: Tirai os deuses, letra minúscula, estranhos que há no meio de vós, e purificai-vos, mudai as vossas vestes, e levantemo-nos e subamos a Betel, e ali farei um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia, e que foi comigo no caminho que tenho andado. Então deram a Jacó todos os deuses estranhos que tinham em suas mãos, e as arrecadas que estavam nas suas orelhas. E Jacó os escondeu debaixo do carvalho que estava junto a Siquém. E partiram, e o terror de Deus foi sobre as cidades que estavam ao redor deles, e não seguiram após os filhos de Jacó. Quantos podem aplaudir a palavra de Deus essa noite? Pois bem, contei para vocês que Jacó chega a uma cidade. Jacó, depois de ter ido à terra de Labão, ter prosperado, voltado para a terra dos seus pais e ficado 12 anos peregrinando, sem cumprir o propósito que ele havia feito com Deus, Jacó agora vai ir a Siquém. E quando ele chega ali em Siquém, algo marcante, algo terrível, uma tragédia vai se abater sobre Jacó e sobre a sua casa. Jacó tinha uma filha formosa, chamada Diná. Era uma filha formosa. E quando eles chegam em Siquém, o príncipe daquela cidade, que também se chamava Siquém, que olhou para aquela jovem e então a desejou e quis então tomá-la. E ele faz assim, ele toma ela à força, não é? Hoje diria que é um estrupo. Então ele toma ela à força, estuprou a menina, mas se afeiçoou a ela e se apaixonou por ela. E mesmo tendo feito mal a ela, não é? Ali, aquele príncipe, filho de Emor, ali de Siquém, ele então agora se afeiçoa e deseja casar com aquela moça chamada Diná. Ele quer casar-se com ela, porque se afeiçoou com ela. Quando, não é, a notícia deste mal feito com sua filha chega a Jacó e chega aos irmãos daquela moça, os irmãos dela ficam irados. Eles ficam descontrolados, e é algo natural, isso iria abalar qualquer família. Eles ficam irados, eles ficam descontrolados, mas a vontade ali daquele jovem, Siquém, filho de Emor, que é o rei ali daquela cidade, o líder daquela cidade, consertar esse mal feito. Então ele faz, não é, uma proposta de se casar com a moça. Mas não é? Jacó então diz que para se casar com a moça, o jovem deveria se circuncidar. Circuncisão era algo que todo judeu, quando criança, passava.
prepúcio do seu pênis era cortado como um sinal de uma marca de que aquele era separado para Deus. Era uma pequena cirurgia que era feita na criança quando ela nascia. E até hoje os ortodoxos ainda fazem. Então, não é todos daquela cidade, todos os homens deveriam ser circuncidados para que este casamento viesse a acontecer. E o rei aceitou a proposta. E todos os homens da cidade de Siquém passaram por aquela cirurgia. Quem está entendendo isso nessa noite? É importante você entender esses meandres para nós entendermos a palavra de Deus essa noite. E todos os homens aceitaram então ser circuncidados, passar por uma cirurgia. Então, após eles passarem por uma cirurgia, eles estão debilitados. Eles estavam mais ou menos como estava o Cardoso, há poucos dias atrás, que eu fui lá visitar, ele estava deitado no sofá, e ele dizendo, Patrícia, me traz a água. Então, eles estavam, debilitados, estavam fracos, haviam passado por uma cirurgia, numa área, que é uma área, não é vulnerável para o homem. Então, eles estavam ali, fracos, haviam perdido sangue, estavam vulneráveis. E quando eles estão naquele estado, 2 filhos de Jacó, no seu coração, eles tramam algo. Eles tramam entrar na cidade. Um é Simeão, o outro é Levi. Eles tramam entrar na cidade e matar todos os homens da cidade. E saquear a cidade, tomar toda a riqueza. Note que o mal foi feito lá atrás. Foi feita uma proposta para um conserto. Eles aceitaram. Mas os filhos de Jacó, então, sabendo que os homens estão fracos, estão debilitados, não tem como lutar, não tem como se defender, passaram por uma cirurgia, estão de resguardo, eles invadem Siquém com suas espadas. O capítulo 34 fala sobre isso, leia. Eles entraram na cidade com as espadas e mataram todos os homens da cidade. Foi uma carnificina. Foi algo terrível, foi um banho de sangue. Eles mataram todos os homens mortos. Eles não tinham como defender. Foi uma carnificina. Algo horroroso aconteceu. E eles agora roubam toda a cidade, roubam toda a riqueza da cidade. Quando Jacó fica sabendo que isso aconteceu, Jacó fica perturbado, angustiado. Jacó fica com o coração cheio de medo. Porque Jacó entende que agora todas as cidades ao redor, elas vão se juntar para destruir ele. É ele e os seus filhos. E Jacó entende, agora acabou. Olha a carnificina que os meus filhos fizeram. Olha o banho de sangue que eles fizeram. Olha esse holocausto terrível que eles fizeram. Jacó entende, isso não vai dar bem. E você pode ver Jacó dizendo, ali no versículo de número 30, de Gênesis 34, no 30, ele diz, então disse Jacó a Simeão e a Levi, tendes-me perturbado, faze-me cheirar mal entre os moradores dessa terra, entre os cananeus e os perizeus, sendo eu pouco em número, ajuntar-se-ão e ficarei destruído, eu e minha casa. Jacó começa a prever que é o final da sua vida e é o final dos seus sonhos. Sua casa será destruída. Lá atrás, Deus havia dado uma promessa de que Deus iria prosperá-lo, de que Deus iria enriquecê-lo, de que Deus iria guardá-lo, de que Deus iria livrá-lo de todo mal, de que Deus iria estar com ele. Mas agora, no capítulo de número 34, Jacó está vendo o seu sonho ir embora. O sonho que Deus colocou no seu coração está em perigo. Sua família está em perigo. Tudo aquilo que Deus lhe deu está em perigo. Tudo aquilo que Deus lhe entregou está em perigo. O sonho de Jacó estava para morrer. Não morreria só Jacó. Não morreria só a família de Jacó. Era o sonho de Jacó que estava para morrer. E dentro deste quadro terrível, aonde Jacó está prevendo a sua morte, está prevendo a morte da sua família, da sua casa e seus filhos, aonde Jacó está prevendo a morte dos seus sonhos, no versículo de número 35, versículo 1, Deus vai falar com Jacó.
Não se engane, em todos os momentos Deus fala conosco. Versículo 1 do capítulo 35 diz assim: depois disse Deus a Jacó. Deus fala, mas o problema é que às vezes o homem não escuta a voz de Deus. Por isso que você vai ver várias vezes a palavra dizendo: quem tem ouvidos, ouça. Deus fala através das circunstâncias. Às vezes nós não entendemos por que algumas coisas nos acometem, por que algumas coisas nos alcançam. Às vezes nós não entendemos por que enfrentamos alguma luta, por que enfrentamos alguma dificuldade. Porque Deus, Ele usa todo tipo de circunstância para falar ao nosso coração. Às vezes Deus está dizendo: muda teu caminho. Às vezes Deus está dizendo: muda a tua trajetória. Às vezes Deus está dizendo: arrepende-te. Às vezes Deus está dizendo: eu tenho um novo tempo para você. E Deus vai falar isso muitas vezes através das circunstâncias que Ele permite alcançar nas nossas vidas. A Bíblia diz que nenhum pardal cai sobre a terra sem a permissão de Deus. E eu quero te dizer que existem coisas que Deus permite para, no meio dessas circunstâncias, Ele falar no nosso coração. O problema não é Deus falar, o problema é nós não ouvirmos. Deus fala através das circunstâncias. Deus fala principalmente por sua palavra. Quantos de nós viemos culto após culto? A mensagem é pregada, a mensagem é dada, mas nós endurecemos o nosso coração e fechamos os nossos ouvidos para a voz de Deus. Mas nesta noite, eu quero dizer para você que o mesmo Deus que falava com Jacó é o Deus que está falando contigo nessa noite. Deus é um Deus que fala. Sua boca não está fechada. Ele fala pelos seus profetas. Ele fala pela sua palavra. Ele fala comigo e com você. É tempo de dar ouvidos à voz de Deus. Pergunta para quem está do teu lado: você tem dado ouvidos à voz de Deus? Você tem ouvido o Senhor? Aleluia. Nós vemos o mundo sofrendo. Nós vemos as dores do mundo. Nós vemos tantas coisas que têm acontecido nessa terra. Mas mesmo assim, o homem ainda tem fechado os seus ouvidos para Deus. Eu glorifico a Deus que sonhadores só são sonhadores se aprendem a ouvir a voz de Deus. Tem sonhador aqui, sim ou não? O seu sonho poderá correr perigo. Os inimigos poderão levantar para querer matar os teus sonhos, mas se você ouve a voz de Deus, ninguém vai matar os teus sonhos. Quem pode aplaudir o Senhor nosso Deus essa noite? Se você ouve a voz de Deus. Jacó sabe, os inimigos se reunirão, se ajuntarão, os inimigos virão todos contra ele, para matá-lo, para matar os seus sonhos, mas Jacó ouve a voz de Deus. Aonde tiver um homem, uma mulher, que ouve a voz de Deus, não terão sonhos interrompidos. É tempo de dar ouvidos à voz do Senhor teu Deus, é tempo de dar ouvidos ao Senhor. Depois disse Deus a Jacó. E Deus vai dar 4 ordens a Jacó. A primeira ordem que Deus vai dar a Jacó, no versículo 1, diz assim: levanta-te. Muitos de nós, quando somos acometidos ou alcançados por más notícias, as más notícias podem nos abater, podem nos desanimar. Esse levanta-te de Deus a Jacó é muito mais do que um levanta-te físico. É um levanta-te de ânimo. É um levanta-te de alma. Às vezes, nós não estamos prostrados fisicamente, mas de alma estamos prostrados. De ânimo estamos prostrados. As pessoas perdem fácil as suas motivações. Quantas pessoas começam muitas coisas, mas não acabam quase nada do que começam. Quando começam motivadas. E elas entram na faculdade e dizem: agora vai. Passa um tempo, você pergunta: e aí, como é que está?
desistir da faculdade. A pessoa começa um negócio, você diz, e aí? A pessoa começa motivada, ela acorda cedo, ela se entrega, ela se dedica, passa um tempo, vem as adversidades, vem as lutas, você pergunta, e aí? Desistir. O ser humano tem essa dificuldade de desanimar no decorrer da caminhada. Se prostrar quando os seus sonhos estão em perigo. Quando as más notícias vêm, quando o tempo ruim se levanta, quando as lutas nos abatem, se não vigiarmos, nós nos desanimamos e nos prostramos. Quem olha para nós, pensa, fulano está de pé. Mas quem não nos vê por dentro, como Deus vê por dentro, quando Deus olha, Deus nos vê prostrado. Deus nos vê desanimado. Deus nos vê abandonando. Mas quando você é quem sonha em Deus, e você tem sensibilidade para ouvir a voz de Deus, Deus vai dizer para você, em momentos de desânimo, é hora de te levantar. E eu não estou aqui nessa noite brincando, jogando pedrinhas na água. Eu estou aqui nessa noite como um profeta de Deus, porque eu sei que tem pessoas que precisam ouvir essa palavra. É tempo de voltar a orar. É tempo de voltar à palavra. É tempo de voltar aos jejuns. É tempo de voltar a congregar. É tempo de voltar a servir. É tempo de voltar a sonhar. Sabe aqueles sonhos que você tinha? Você era motivado, sonhador, acreditava que tudo ia dar certo. É tempo de se levantar. Se as más notícias te alcançaram, se as lutas te alcançaram e te abateram, te desanimaram, Deus está aqui nessa noite para te dar uma palavra imperativa e te dizer, levanta-te. Olha para quem está do teu lado e diz, está ouvindo? Então te levanta. Até fui olhar para ver se alguém ia ficar de pé. Daí eu ia dizer, não entendeu, mas todo mundo ficou sentado porque você entendeu nessa noite. É hora de se levantar. É hora de acreditar, é hora de exercer a fé, é hora de olhar para frente, é hora de crer que dias melhores virão para a sua vida, é hora de crer que esta leve e momentânea tribulação não se compara ao peso de glória que Deus tem preparado para você, é hora de crer que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem desceu ao coração de homem algum, o que Deus preparou para aqueles que o amam. Tem sonhador aqui nessa noite, tem ou não tem? Então olha para quem está ao teu lado, então escute. Como diria Abílio Santana, escute. Escute. Escute a voz de Deus, que te diz essa noite, levanta-te. Quanto tempo você vai ficar prostrado por causa das más notícias? Você está prostrado porque disseram, não gostam de ti. Você fica, ai, não gosta de mim, ai, não gosta. Não é nem de Jesus. Tinha gente que não gostava de Jesus. Você acha que todo mundo vai gostar de você? Estão falando de ti. Ai, pastor, estão falando de mim. Estão falando de, que bom que estão falando de ti. Significa que você é lembrado. Vai ficar prostrado tão... Tem gente que não gosta de ti, tem gente que está falando de ti. Disseram que não vai dar certo. Disseram que não vai dar certo. Aí você se prostrou, parou. E disse, eu vou deixar meu ministério, eu vou deixar minha chamada, eu vou deixar a fé, eu vou desistir dos sonhos, pastor, porque é só luta. Então eu estou aí, para com isso. Se você é um sonhador, você ouve a voz de Deus, e Deus está te dizendo nessa noite, não há mais motivos para ficar prostrado. Quem ouve a voz de Deus, é tempo de se levantar e seguir em frente para aquilo que Deus tem para a tua vida. Quando você fica prostrado no meio das adversidades, é o diabo. Porque é ele que age para te prostrar. É ele que age para te desanimar. É ele que age para te parar. Agora o Deus do céu Todo-Poderoso
que se preocupa de lá do céu bradar a Jacó. Você é Jacó nessa noite. Quando ele fala para você, é para te pôr de pé. Eu lembro ele dizendo ao profeta: põe-te de pé e falarei contigo. Deus dá ordem a ele: levanta-te. Deus dá ordem a ele: sobe a Betel. Betel significa casa de Deus. Foi Jacó que deu esse nome. Esse lugar era chamado casa de Deus, que ali Deus falou com ele. Foi onde ele pegou uma pedra, fez por travesseiro, colocou a cabeça e sonhou. Aí Deus está dizendo para ele: é hora de voltar a Betel. Você já esteve lá durante muito tempo, longe da terra. Você já peregrinou 20 anos, 12 anos. Mas agora é hora de voltar a Betel. Não foi em Betel que Jacó foi ferido. Que queria ferir Jacó era seu irmão. O problema de Jacó não era Betel. O problema de Jacó era Esaú. Mas por causa do problema com Esaú, Jacó ficou durante muito tempo afastado de Betel. Pega o que eu estou falando para você. Tem gente que se afasta de Betel por causa de Esaú. Tem gente que se afasta da igreja por causa de irmão. E diz: eu estou longe de Betel por causa de Esaú. Esaú me feriu, Esaú me perseguiu. Eu sempre disse aqui na igreja, eu nunca escondi. Deus, ele vai usar pessoas para abençoar pessoas. Mas o inimigo é astuto. Ele vai usar pessoas também para machucar pessoas. E se nós não vigiarmos, até aqueles que nós chamamos de irmão, seja de sangue ou de fé, o inimigo pode usar para nos ferir. Agora, não permita que os teus traumas com Esaú te impeçam de ir a Betel, casa de Deus. Está entendendo o que eu estou falando para você nessa noite? Não cai nesse negócio: não vou em Betel porque lá tem Esaú. Betel é Betel, Esaú é Esaú. Igreja é igreja, casa de Deus é casa de Deus, pessoas são pessoas. Não permita que nada te afaste da casa de Deus, da Betel, aonde Deus tem sonhos para a tua vida. Se você está aqui no meio, Deus tem sonho aqui em Betel para você. Tem gente aí que Deus vai levantar para pregar a palavra, para ser obreiro, para ser ministro de louvor, para ser evangelista nessa cidade, para ser líder de célula, para ser ganhador de alma. E você precisa ficar em Betel para sonhar o sonho que Deus tem para ti. Quem entendeu, o aplauso do Senhor nosso Deus bem forte. E se tiver algum Esaú aí que te olhe com cara feia, que te julga, se tiver algum Esaú aí no meio, não permita que ninguém impeça você de ir a Betel, porque é em Betel que Deus tem grandes sonhos para a tua vida. O grande problema é que o ser humano gosta de nivelar por baixo. Muita gente diz: eu não vou a Betel porque lá em Betel tem gente que não é perfeita. E a gente fica olhando para quem não é. E a gente fica olhando para quem não faz. E a gente fica olhando para quem faz errado, para dar desculpa porque não estou indo a Betel. Mas se você entender que Deus não te chamou para nivelar por baixo. Eu não me nivelo por baixo. Eu não me comparo por baixo. Se tem quem não faça, Hebreus diz que nós estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas. Tem quem faça. Se tem quem não é, tem quem é. Se tem quem faça o errado, tem quem faça certo.
Eu não vou olhar para Esaú e não vou permitir que meus traumas de Esaú me peçam de ir a Betel. Betel é casa de Deus e é lá que Deus tem sonhos para minha vida. E eu vou sonhar os sonhos de Deus. Tem gente assistindo essa mensagem de casa pelo celular. O Espírito de Deus está me falando de gente que passou pela linha de tempo da sua rede social e chegou nessa mensagem, que está dentro de casa, machucado com igreja, machucado com pastor, machucado com Betel, não com Betel, com Esaú, melhor dizendo, machucado com os Esaú por aí, e está dizendo, eu não estou indo mais a Betel por causa de Esaú, mas o teu problema não é Betel, o teu problema é Esaú. Volta para Betel, porque é lá em Betel que Deus tem sonhos para a tua vida. Aleluia! Levanta, vai a Betel, vai para a casa de Deus. Olha para quem está do outro lado, assim, ó. Sonhador tem um lugar para estar. Lugar de sonhador é em Betel. Lugar de sonhador é na casa de Deus, irmão. Eu não tenho tranca na porta da igreja. Eu recebo gente e libero. Eu digo, vai na paz, vai com Deus. Deus te abençoe, Deus te use lá. E recebo gente. Seja bem-vindo. Se eu não estou sendo um instrumento de Deus na tua vida, para impulsionar você para viver os sonhos de Deus na sua vida, não tem problema você procurar outro lugar. E achar um lugar que dá a impulsionar você para viver os sonhos de Deus na sua vida. Não tem problema nenhum. Agora só não fique fora de Betel. Não, pastor, e agora eu estou tomando a ceia em casa. Não, pastor, agora eu estou lendo a Bíblia em casa. Tem sonho de Deus para a sua vida que é só em Betel que você vai sonhar. É só na casa de Deus. Como é que eu vou ser usado para profetizar para alguém se não tem ninguém para profetizar? Se Deus quer dar o dom da profecia. Como é que Deus vai me dar o dom de curar se não tiver ninguém para orar? Eu vou orar por mim mesmo na frente do espelho. Receba a cura aí. Eu recebo. Como é que eu vou aprender a amar se não tiver um cara difícil que nem esse rapazinho? Para me amar, não é difícil nada, é brincadeira. Como é que eu vou aprender a amar se não tiver pessoas que me desafiam a amar? Porque a igreja é um corpo. É um corpo. E tem o irmão unha que nos arranha, o irmão dente que nos morde. Mas ele também é um propósito de Deus para a sua vida, porque através dele você aprende a perdoar, através dele você aprende a amar, através dele você aprende a ser manso de coração. Está entendendo? Não vou mentir, tem muita gente aqui, irmão, você é uma bênção de Deus na minha vida. Deus te colocou na minha vida para formar o meu caráter. Está entendendo o que eu estou falando, você? Então tem sonhos de Deus que só vão ser sonhados em Betel. Então o sonhador tem um lugar, e o lugar dos sonhadores é Betel, e Betel é a casa de Deus. Quem está na casa de Deus essa noite, aplauda ele bem forte nessa noite. Olha para quem está do teu lado e diga assim, ó, se você é sonhador, você está no lugar certo. Volta, Betel, sobe a Betel. Deus manda ele ir a Betel. E Deus diz assim, ó, e habita ali. Aí eu lembro do salmista no Salmo 27, versículo 4, dizendo, uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa habitar na sua casa todos os dias da minha vida. O salmista pediu isso. Bom é estar em Betel. Querer habitar na presença de Deus. Por que habitar ali? Irmão, crente tem que gostar de estar onde Deus está. Crente deve gostar de estar onde a presença de Deus está.
nós devemos amar a presença de Deus, amar o que Deus faz. Amar a casa do Senhor. Quem está feliz vendo a igreja crescendo? As coisas que Deus está fazendo. E a gente quer mais. Porque a igreja não é do pastor. A igreja é de Deus. A igreja não é para o pastor, a igreja é para mim. Ela é a minha Betel. É o lugar da habitação de Deus. E é onde Deus se manifesta. E é onde Deus fala comigo. E é onde eu vivo os sonhos que Deus tem para mim. Tenha prazer, habite, tenha prazer de estar, tenha prazer de participar do que Deus está fazendo, irmãos. O mover de Deus, ele não é para alguns da igreja. Tenha prazer em participar do que Deus está fazendo. Pastor, o que Deus está fazendo? Se Deus está fazendo algo, eu quero participar do que Deus está fazendo. Se Deus está salvando, se Deus está libertando, se Deus está curando, se Deus está trazendo crescimento, eu quero participar do que Deus está fazendo. Amados irmãos, Deus nos deu uma promessa de crescimento para esse tempo. Nós estamos indo para um prédio que é 3 vezes mais que este aqui, e Deus nos disse que este crescimento não é só para a igreja, este crescimento também será um crescimento pessoal na vida de cada um de vocês. Da mesma forma que a igreja está crescendo, você vai crescer nos seus negócios, você vai crescer no teu trabalho, você vai crescer na tua vida, você vai crescer no teu relacionamento. Por quê? Porque quando a presença de Deus vem e joga para cima, Ele joga todo mundo para cima. Meu sobrinho está aqui. Meu sobrinho nos cultos. Poucos dias depois estava empregado. O sonho dele é ser militar. Foi fazer ali o processo ali de saúde. E saiu feliz. Porque ele está apto para o serviço militar. Deus está só jogando ele para cima. Eu falo isso para ele. Deus está só te jogando para cima. Porque quando a gente participa do que Deus está fazendo, a gente tem prazer de estar na casa de Deus e habita na presença de Deus. Quando a presença de Deus ela vem, ela nos joga para cima, irmãos. Está entendendo sim ou não? Habita ali. E Deus disse a ele: vai a Betel, habita ali e faz um altar ao teu Deus. Construa um altar para Deus na tua vida. Altar é símbolo de renúncia. É no altar que a gente entrega. É no altar que a gente abre mão de nós mesmos. Altar é símbolo de desprendimento. Você se oferece. Você oferece no altar o teu holocausto, o teu sacrifício, a tua oferta de amor. E a principal oferta de amor é a tua própria vida. O grande problema é que essa geração não quer passar pelo altar. Ela quer a promessa, mas não quer o altar. Ninguém mais quer passar pelo altar, porque altar é sacrifício. Altar é renúncia. Nós queremos vir na igreja e queremos a bênção que Deus tem, mas queremos dar de costa para o altar. Mas ainda existe altar. O altar do Antigo Testamento era um altar de pedra. O altar do Novo Testamento é uma cruz. E Jesus diz: quem quer ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, toma a cruz e siga-me. No Antigo Testamento, o sacrifício do altar eram os animais. No Novo Testamento, o sacrifício do altar sou eu. Eu nego a minha vontade. Eu nego as minhas paixões. Eu nego os meus ídolos. Eu me ofereço. Eu ofereço a minha vida. No Antigo Testamento, eles ofereciam a vida de um animal. No Novo Testamento, eu ofereço a minha própria vida. Eu digo: Deus, agora a minha vida é tua. Faz de mim o que o Senhor quer. Me coloca onde o Senhor quer. Me levanta do jeito que o Senhor quer.
Me usa do jeito que o Senhor quer. Me direciona do jeito que o Senhor quer. Porque a minha vida já não me pertence mais. A minha vida pertence a Ti. No versículo 2, então disse Jacó, ele ouviu as ordens de Deus. Então disse Jacó à sua família e a todos que estavam com ele: tire os deuses estranhos que há no meio de vós. Purifiquem, se purifiquem, se santifiquem, mudem as vossas vestes. Jacó entendeu a ordem. Jacó, ele sabe que ele tem que ir a Betel, porque ele é um sonhador, mas lá em Betel ele não pode chegar de qualquer jeito. Quem está com ele tem que abandonar os deuses estranhos. Tem que abandonar a idolatria. Tem que se purificar. E tem que, não é tomar novas vestes. Não estou aqui falando sobre os usos e costumes. Eu estou falando aqui sobre uma nova vida que Deus tem para você. Então os que estão com Jacó vão fazer isso. E levantamo-nos e subamos a Betel, e ali farei um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia, e foi comigo no caminho que tem mandado. Jacó disse: ele me apareceu quando meu irmão queria me matar. Ele me fez a promessa, me fez sonhar, e ele tem andado comigo. No momento de apreensão, Jacó estava vendo que o seu sonho podia morrer. Os inimigos iriam cercá-lo, iriam matá-lo, matar seus filhos, iriam matar o seu sonho. Mas Jacó ouviu a voz de Deus, obedeceu a voz de Deus, se justificou, se santificou, se purificou, purificou quem estava com ele, e diz: vamos nos levantar e vamos ir lá a Betel, e vamos edificar um altar a este Deus que esteve comigo no caminho. Então deram a Jacó todos os teus deuses estranhos que tinham em suas mãos, e as arrecadas que estavam em suas orelhas. E Jacó os escondeu debaixo do carvalho junto a Siquém. E partiram, e o terror de Deus foi sobre as cidades que estavam ao redor deles, e ninguém seguiu após os filhos de Jacó. Livramento, proteção, cuidado. Jacó mudou o quadro. O sonho de Jacó estava para morrer. O sonho de Jacó estava para acabar. A promessa que Deus havia feito estava para ser extinta. Mas Jacó ouviu a voz de Deus, obedeceu a voz de Deus. Ele foi a Betel. Ele foi para onde o sonhador tem que estar. Ele ouviu a voz de Deus como o sonhador precisa ouvir a voz de Deus. Então partiram a Betel. E os inimigos não seguiram. Ninguém veio para matá-lo. Ninguém veio para matar os seus filhos. Porque Deus está... Estou dando só a Bíblia para você aqui nessa noite, mas espero que você esteja alcançando. Porque Deus estava com eles no caminho. Pegue esta promessa no teu coração. Enquanto você ouvir a voz de Deus, enquanto você obedecer a direção de Deus, louvor pode vindo, obedecer a direção de Deus para a tua vida, enquanto você tiver no seu coração, não é a inclinação a estar em Betel, a ouvir a voz de Deus, a levantar um altar a Deus, enquanto você tiver isso no seu coração, ninguém vai matar os teus sonhos. Não é brincadeira. Tem inimigos espirituais, mas não quero te trazer espanto. Mas tem inimigos de carne e osso que estão dispostos a matar os teus sonhos. Mas desta noite, a mão de Deus está vindo sobre nós para confundir os nossos inimigos e para nos guardar no caminho, para nos livrar de toda e qualquer intenção maligna quanto os sonhos que Deus colocou no meu coração e no seu coração. Quem tem sonhos de Deus aqui, levante as suas mãos. Qual é o sonho do teu coração?
Qual é o sonho do teu coração? O que Deus plantou dentro de você? Deus te trouxe aqui nessa noite para te entregar essa palavra e profetizar. Se você ficar firme em Deus, ninguém vai matar o teu sonho. Fique de pé onde você está. É marraço. Eu tiro o casaco e eu fico invocado. Jacó recebeu uma má notícia. Terror. Assustadora. Mas veio Deus e falou por Jacó. Talvez más notícias tenham te alcançado. Deus falou a Jacó. Deus está falando a nós nesta noite. Coloque os teus sonhos nele. Dê ouvidos à voz de Deus. Suba a Betel. Você que participou dessa campanha, teu lugar é aqui. Essa campanha não vai acabar e você vai subir da igreja. Claro que tem pessoas que moram longe, estão nos visitando, depois vou falar deles. A gente entende. Viajam, trabalham em outros países. Viajam fora. A gente entende a distância de alguns. Eu estou falando para você que participou dessa campanha, veio para fazer a campanha. Vai terminar a campanha, você vai sair de Betel? O cumprimento do teu sonho vai ser você permanecer em Betel. Feche os teus olhos onde você está. Esaú te feriu. Você tem traumas com Esaú e não está querendo voltar para Betel. Essa Betel aqui está de portas abertas para receber você. Ninguém aqui é perfeito, mas a gente vai te ajudar a sonhar os sonhos que Deus tem para a tua vida. E Deus tem grandes sonhos para você. Ei, sabe aquele marido problemático? Deus quer mudar ele. Sabe aquele filho problemático? Deus quer mudar ele. Sabe aquele embolo financeiro na tua vida? Deus quer mudar essa circunstância. Sabe esse problema de saúde? Deus quer operar um milagre. Sabe essa desinteligência familiar que se estabeleceu no teu lar? Deus quer mudar essa situação. Deus tem sonhos. Deus tem sonhos. Deus tem sonhos. Eu quero chamar aqui no altar pessoas que vão dizer para Deus. Pessoas que vão dizer para Deus: Senhor, ninguém vai matar o meu sonho, porque eu entendi que um sonhador tem que estar em Betel. Eu entendi que um sonhador tem que ouvir a voz de Deus. Eu entendi que um sonhador tem que habitar aonde Deus habita. Eu entendi que um sonhador tem que ter altar na vida dele. Ninguém vai matar o meu sonho.